É hora de anular. Olá pessoal, é sobre isso que eu vou falar hoje. Porque realmente, tanto você como eu, de forma definitiva, temos que anular coisas que são para você, para mim, inconvenientes. São coisas sujas, são coisas que não podemos aceitar em tempo algum. Essas coisas não podem nos contaminar, não podem fazer a nossa consciência ser cauterizada ao ponto de acharmos que essas três coisas que eu vou falar aqui são normais. São coisas boas, úteis, importantes e sérias. Não, não podemos pensar dessa forma. Esse pensamento é errado. E tanto você como eu não podemos continuar sendo escravizados por essas três coisas que eu vou falar aqui. Então, quando alguém é escravizado por essas três coisas, elas ficam escravas dessas coisas para sempre. Sendo dominado por essas coisas. Fazendo a vontade dessas coisas. E isso é errado para todo ser humano consciente. Então, hoje para a humanidade, eu quero abrir os olhos de muitas pessoas. Porque muitas pessoas hoje vivem nessa condição. De estarem totalmente praticando essas três coisas erradas que eu vou falar aqui. Então, nós devemos entender que temos que tomar a decisão de anular essas coisas erradas de nossas vidas para sempre. Para que elas nunca mais nos dominem e venham a nos envolver e nos enredar. Para que estejamos sujeitos à vontade delas, como escravos. Então, o melhor a ser feito é se livrar dessas coisas. Para que dessas coisas possamos estar totalmente libertados. E não sujeitos a essas coisas como escravos. Isso é importante se dizer. Porque hoje, infelizmente, o mundo está cheio de sofismas, mentiras e raciocínios falazes. Que as pessoas usam aí à vontade, digamos assim. Como se estivessem certas. Ou como se isso fosse algo certo a se fazer por cada pessoa. Só que não é. É errado. É nocivo, isso estraga o ser humano. A reputação da pessoa que usa essas três coisas fica suja diante da opinião pública. Ele perde a sua honra, o seu respeito. A sua humanidade ela é desmanchada, digamos assim. Ela é infectada, ela fica assim de uma forma que as pessoas não queiram se associar a uma pessoa que usa essas três coisas. Esse é um defeito gravíssimo que as pessoas ainda não entenderam a gravidade disso. Mas é preciso entender sim, porque essas coisas estragam as pessoas. Fazem as pessoas se tornarem assim repreensíveis. Às vezes até elas são presas por causa dessas coisas. Então, essas coisas não podem ser um vício contínuo na vida da pessoa. Pelo contrário, ela tem que se livrar dessas coisas, jogar essas coisas fora. Fazer essas coisas serem sepultadas em sua vida. Fazer essas coisas morrerem para sempre, de forma definitiva mesmo. Então, é isso que tem que acontecer. Então, como eu já falei, essas três coisas são as mentiras, sofismas e raciocínios falazes. Eu preparei aqui uma pequena mensagenzinha a respeito disso. Essas três coisas que a gente tem que as pessoas hoje têm que anular de suas próprias vidas. Para que essas coisas não estejam mais em suas vidas em tempo algum. Para que você se livre disso, tenha uma consciência limpa disso, saudável. Se você quer viver uma vida saudável diante das pessoas, você tem que destruir essas coisas de suas vidas. Destruir as mentiras, as sofismas e os raciocínios falazes. Para sempre. Joga isso fora. Fuja dessas coisas. Não deixe que elas te contaminem em tempo algum. Então, essas coisas precisam ser combatidas pelas pessoas, fortemente. Para que você não fique viciado nessas coisas. Como muitos hoje por aí estão viciados nessas coisas e não querem largar. Então, eu vou ler aqui a primeira parte, diz assim, ó. Anular as sofismas. Por que você tem que anular os sofismas? Porque as sofismas
são argumentos falsos usados com aparência de verdadeiros para induzirem as pessoas ao erro, com a intenção deliberada de manipular e confundir as pessoas com aquilo que não é verdade. Então, as sofismas são palavras que não expressam verdade, expressam mentira, expressam argumentos falsos usados com aparência de verdadeiros. Você quer ser conhecido por isso? Você quer ter essas sofismas prejudicando a sua reputação, a sua honradez diante das pessoas? Você quer que as pessoas digam muitas indignidades a seu respeito por você estar dando razão às sofismas? É claro que não. Você não vai querer isso. Nenhum ser humano consciente vai querer deixar que isso aconteça em sua vida. Então você tem que anular as sofismas da sua vida hoje sim. Anular os raciocínios falazes. Raciocínios falazes é o raciocínio de alguém que engana, ilude, mente ou usa de fraude para fazer com que as pessoas se recusem a dar ouvidos à verdade e apenas deem crédito à mentira, ao ponto de defenderem cegamente a mentira acima de tudo. Quando uma pessoa deliberadamente decide falar a mentira acima de tudo, dá para ver que essa pessoa está do lado da mentira e não quer falar a verdade em tempo algum. Então, isso é errado por parte de qualquer pessoa. É por isso que a pessoa dominada pela mentira, ela tem que anular as mentiras de sua vida. É isso que tem que acontecer. Porque os raciocínios falazes, eles são usados dessa forma. Então, não seja cúmplice disso, desse erro. Não participe disso mais. Se em sua vida existem raciocínios falazes que você fala por aí, é hora de parar com isso. Acabar com esse ato nocivo que te estraga diante da opinião das pessoas. Ninguém quer conviver com alguém que fica falando raciocínios falazes. Porque a pessoa sabe que isso é errado. Mas, às vezes, a pessoa que é dominada pelos raciocínios falazes não consegue entender isso. Não consegue perceber o erro em que se envolveu. Então, é preciso, sim, anular os raciocínios falazes de sua vida para sempre. É isso que você tem que fazer. Para o seu próprio bem. Então, agora eu vou ler aqui, ó. Anular as mentiras. A mentira é o ato deliberadamente feito de falar com a verdade, de faltar com a verdade. Vou ler aqui de novo, vou começar de novo aqui essa parte. Anular a mentira. A mentira é o ato deliberadamente feito de faltar com a verdade, dizendo uma afirmação contrária à verdade, com a intenção de enganar, iludir ou ludibriar alguém que fica totalmente condicionado à mentira, sem nunca conseguir chegar ao pleno conhecimento da verdade. Então, a mentira faz isso acontecer. Então, você tem que anular a mentira da sua vida. Não falar mais mentira em tempo algum. Comece a se condicionar a não falar mentira, e sim unicamente a verdade. Porque você tem que deixar a mentira e falar a verdade com o seu próximo. Isso é importante, é algo sério. É algo que vai fazer com que a sua reputação possa ser conhecida como alguém que sempre fala a verdade. Alguém que é irrepreensível nessa questão. Então, é preciso que aconteça isso. Porque aqueles que falam a mentira são repreensíveis. Mas aquele que fala a verdade é irrepreensível. Porque a verdade conduz o seu modo de pensar, de falar e de agir. A verdade está
em seu corpo, alma e espírito, de forma que ele decide firmemente que ele vai andar e viver na verdade sempre, custe o que custar. Esse tem que ser o objetivo de todo ser humano consciente, anular a mentira de sua vida. Então, é isso que nós devemos fazer. A humanidade inteira tem que fazer isso. Ela tem que anular as sofismas, ela tem que anular os raciocínios falazes e ela tem que anular a mentira definitivamente de suas vidas. É isso que a humanidade tem que fazer. É algo simples de se fazer. Não é algo complicado. O que complica a humanidade é quando ela fica envolvida e enredada pelas sofismas, pelos raciocínios falazes e pelas mentiras. Isso é ruim demais, é perverso, é uma perversidade que a pessoa faz contra si mesma. E a humanidade está cheia disso hoje. Mas hoje é o dia de colocar um fim definitivo nisso. E eu espero que as pessoas entendam isso. Porque quando as pessoas decidirem realmente fazer essas coisas serem anuladas de suas vidas, elas vão estar agindo, fazendo algo bom para si mesmas. E os resultados disso são os melhores possíveis. São os mais aperfeiçoadores. É isso que as pessoas têm que entender. Chega de praticar coisas erradas. Agora é hora de praticar a verdade, falar a verdade, viver na verdade. Acima de tudo, a verdade tem que ser algo essencial para a sua vida humana. Então, eu espero que essa mensagem possa abrir os olhos das pessoas, para que elas agora enxerguem apenas a verdade em suas vidas e façam que a verdade possa ser algo que sempre esteja em sua vida todos os dias. É isso que eu espero que aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.